Olá, meu nome é Michele, seja bem-vinda. Hoje eu vim falar um pouquinho quem eu sou. Quem é essa que vos fala? É sempre bom, né, gente, conhecer a pessoa que tá por trás de qualquer perfil, né, do Instagram, quem é essa pessoa, o que que ela faz, qual que é a história dessa pessoa, né? Ainda mais se o assunto é terapias, né? Você vai, de repente, aderir aos serviços, né, terapêuticos, então é interessante você conhecer quem é sua terapeuta. Então eu vim falar um pouquinho sobre mim e um pouquinho sobre meus estudos também, né, para você saber que a minha formação não foi uma formação de um final de semana, né, como muitas pessoas fazem por aí, que hoje em dia, né, é como se fosse uma modinha, virou comum, né, fazer cursos de um final de semana e se intitular terapeuta, né. Então vamos lá, gente. Eu sou formada, né, em psicologia, então eu estudei 5 anos, né, fiz a faculdade por 5 anos, me formei, fiz estágios também durante a faculdade. Só que daí o que que aconteceu? Em seguida, quando eu me formei, depois de 5 anos, né, gente, é um tempo muito longo, eu resolvi viajar, né, já tinha programado essa viagem, pra fora do país um ano antes, né, de acabar a minha faculdade. Então, no último ano da faculdade, eu estava planejando essa viagem, né. E depois que concluí a faculdade, eu fui viajar aqui para o Canadá. Eu vim fazer um intercâmbio para aprender inglês durante um mês. Tinha meu trabalho, no ICE, né, trabalhava no ICE como secretariado de médicos, né, e tinha toda uma vida estabelecida aí no Brasil. Porém, quando eu vim para cá, muita coisa mudou, né. Eu tinha terminado a faculdade, eu já morava sozinha na época, então não tinha muitas coisas que me prendia aí no Brasil, né. Apesar de eu ter ido viajar, ainda tendo um emprego, né. Eh, Isso não me prendeu muito a ao Brasil, né. Então eu achei muito lindo o país, né, fora aqui do Brasil, fora aí do Brasil. O Canadá é um país muito bonito, então eu decidi buscar meios para poder imigrar para esse país, né. Claro que essa história que eu tô contando para vocês é uma forma muito resumida do que aconteceu, porque tem muito mais detalhe nessa jornada toda, né, dores, amores, horrores, choros e muita coisa a mais, mas vamos deixar isso para um outro dia, né. Se vocês tiverem interesse em saber dessa história detalhada, me deixa saber aqui nos comentários, me manda um direct, porque se você estiver interessado, né, daí eu faço um áudio falando sobre isso. Mas seguindo, né, então eu terminei a faculdade de psicologia, eu decidi fazer psicologia porque eu queria muito entender como que as pessoas pensam, por que que elas sentem o que sente, por que que elas se comportam da forma que se comportam, né. Então essa era a minha curiosidade, e por isso que eu busquei o curso de psicologia, né. Enfim, terminei a faculdade, vim pra cá, fiquei um mês aqui, aprendi um pouquinho de inglês, né, e fui buscar os meios, né, de poder imigrar para cá legalmente. Mas saindo um pouquinho desse assunto, né, voltando um pouquinho para os meus estudos, eu queria falar um pouco sobre o que que me levou, né, a ser uma terapeuta holística, porque eu era psicóloga, né, e o psicólogo ele atende numa linha mais convencional, numa linha, que não tem nada a ver com a terapia holística, né, gente, vamos ser sinceros. Depois que eu vim pra cá, antes de vir, eu tinha feito não era um curso, mas era como se fosse era um dia de uma palestra, né, que se chamava Theta Experience, com a Gabi Esquisato, e foi muito interessante isso, porque durante toda a minha formação eu sempre fui muito cética nessa questão do misticismo, do místico, do além da vida, isso pra mim era tudo história da carochinha. E talvez você que esteja me ouvindo nesse momento também pense a mesma coisa, né. Eu te entendo totalmente, porque eu passei uma vida inteira achando isso também. Exceto pela uma parte da minha vida, né, que eu passei a frequentar a igreja evangélica, né, eu frequentei durante 5 anos e foi um momento muito bom, aprendi muitas coisas, né, tive experiências com o sobrenatural incríveis, mas querendo ou não, eu tinha sido condicionada também na caixinha do cristianismo, né. Eu tinha aprendido que muita coisa era pecado, as outras religiões era pecado, era coisa do diabo. O Reiki, né, que é a canalização da energia cósmica, eh, na época, né, eu tinha aprendido que era do diabo também, então muita coisa era do diabo, né. Tinha muita limitação dentro dessa visão de mundo do cristianismo, né. E eu não sabia disso, né, eu fiquei 5 anos na igreja, né, depois que eu saí desse mundo cristão e tudo mais,
Comecei a estudar psicologia, meu mundo se abriu, a visão de mundo se abriu bastante, mas não necessariamente pro lado místico da coisa, né. Eu era totalmente cética, na verdade. É engraçado que eu tenho uma amiga, o nome dela é Mari, e ela provavelmente tá ouvindo isso. Oi, Mari. E é engraçado porque ela falava sempre pra mim, né, sobre vidas passadas, me mostrava as histórias no YouTube, e eu sempre falava, né: "Mano, isso daí é palhaçada, é besteira, é coincidência". Eu tirava todo o crédito, né, daquilo que ela estava me mostrando, porque eu não acreditava. Eu não era algo que eu estava conectada naquele momento e não estava interessada em estudar sobre. Então, eu não fazia parte da minha realidade, fazia parte da minha realidade aos redores quando algumas pessoas traziam o assunto, porém, eu não estava interessada em aprofundar e ver se era realmente aquilo, né, se era verdade ou não, ou experienciar por mim mesma, né, para saber se era verdade ou não. Então, essa foi a minha experiência, né, com essa coisa mística, com a coisa da espiritualidade fora da religião. Eu era totalmente descrente disso e não tinha interesse nenhum em estudar e saber como que era. E o meu objetivo era como psicóloga mesmo, né, a parte científica, medicina baseada em evidências, né. Então, foi assim que eu segui todo o meu ano, os meus 5 anos na faculdade, né. Então não tinha nenhuma ligação com a terapia holística, né. Porém, no final da faculdade, quando eu fiz essa palestra, né, do Theta Experience, foi algo muito diferente, porque a gente fez ela explicou, né, como que funcionava, tudo mais, e conforme eu for produzindo os conteúdos aqui, vocês vão perceber que eu vou falar pra vocês, né, o que significa, né, o Theta Healing e tudo mais, porque foi muito interessante tudo que eu aprendi, e tinha uma parte que falava da manifestação da nossa realidade, né. Em resumo, né, o que falava em resumo? Falava que a nossa realidade é manifestada de acordo com nossas crenças, né, nosso sistema de crenças. E é como se fosse um website, né, uma página da internet. Você vê as cores, você vê a fonte da letra, você vê tudo que tá lá. Porém, por trás daquilo, dessa imagem toda, tem um código HTML, um código fonte, né, que se você muda alguma coisa desse código fonte, você muda a cara dessa página da internet. E a associação que ela fez foi a mesma coisa, né, a analogia que ela fez foi a mesma coisa da nossa vida, né. Quando a gente troca uma crença que está limitando a nossa visão de mundo, nesse estado teta, né, que é um estado de onda cerebral que todos nós, alcançamos, geralmente quando estamos dormindo, né, ou perto de acordar, que a gente alcança essa onda cerebral, a gente está em estado teta e a gente consegue mudar as nossas crenças, né, então a gente muda a crença que está limitando e substitui por uma crença fortalecedora, e é isso que ela estava explicando naquele dia, eu achei super interessante, cara. E foi interessante porque daí a gente fez a manifestação, e um dos meus itens da minha manifestação era de se fosse para dar certo, né, se tivesse aí no meu caminho, para eu conseguir morar em outro país, sem muita dificuldade, né, porque a gente sabe o perrengue que é para muitos brasileiros imigrar para outro país, tanto a questão financeira, quanto os requerimentos, né, que cada governo dos países, dão como requisitos, né, não é algo facinho, vamos dizer assim, né, mas é uma jornada mesmo. E esse foi um dos itens, né. E foi interessante, porque quando eu cheguei lá em Vancouver também, eu lembro de uma noite, estava super lindo, estrelado, frio pra cacete, e eu estava conversando, né, com o universo, porque eu estava nessa energia da manifestação, essa energia desse novo conhecimento que tinha acabado de entrar na minha vida, né, e falando com o universo, né, que se fosse pra mim ficar aqui, né, as coisas iam fluir de uma maneira fácil, né, sem tanto empecilho, e as coisas ia rolar, ia funcionar de alguma forma, né. E foi engraçado porque depois, com 2 semanas antes de voltar para o Brasil, eu fiquei 1 mês, né, 2 semanas antes, na metade da minha jornada lá, da minha viagem, eu decidi que eu queria tentar a imigração pelo programa do Caregive, né. Então eu tinha até uma amiga que ela tinha feito o programa de au pair nos Estados Unidos, tal, ela me falou um pouquinho, sobre esse programa que aqui no Canadá chama de Caregive, e eu comecei a buscar a família que pudesse me patrocinar, né, porque na época, né, se você conseguisse achar uma família que te patrocinasse, como babá morando na casa deles, né, o live-in que a gente fala, a gente ia conseguir
depois de 2 anos trabalhando com essa família, a residência permanente. E eu fiquei super interessada nisso, comecei a buscar famílias, né. E não estava achando nenhuma família nem nada, e estava 1 semana buscando, fazendo entrevista, gente, em inglês, que eu nem sabia muito falar inglês, pra falar a verdade. E fazia as entrevistas, assim, com as frases prontas, né, pra poder conseguir falar certinho e tudo mais. E chegando na última semana, já estava meio que sem esperança, né, e encontrei uma família, a gente fez a entrevista e acabou dando certo, né, eles concordaram. E foi bem interessante, porque o meu voo para voltar para o Brasil tinha uma parada em Toronto, Vancouver, depois a parada em Toronto, ia ficar o dia todo lá esperando o avião até a noite e depois voltava pra Guarulhos, né. E a gente tinha combinado, eu e essa família. Gente, foi um salto de fé. Aqui, deixa eu dar uma pausa dramática, né. Porque foi um salto de fé, porque eu não conhecia essa família, eles eram portugueses, né, mas falavam português aqui de Portugal, né, de Portugal, mas não era o português do Brasil. E foi um salto de fé, foi uma decisão que eu tive que tomar, uma big decisão, porque eu tinha tudo aí no Brasil, eu tinha noção de que eu ia deixar meu serviço para trás, né, meu trabalho para trás, a família, amigos, tudo isso, né. Eu tinha acabado de mudar pra morar sozinha, então eu tinha todos os móveis comprados e tudo mais. Então, assim, foi uma grande decisão, e não só pela questão material, né, mas pela questão de: "E depois, o que que eu vou fazer aqui?". Então, eu conversei com algumas pessoas, tá, mais próximas de mim, né, e tomei a decisão de ficar, de tentar, se não desse certo, voltava, né, fazer o quê? É a vida. E foi assim que foi um pouquinho, né, dessa jornada aqui. Então, a minha jornada aqui começou seguindo, né, essa, vamos se dizer, esse alinhamento com o universo, essa consciência expandindo acerca de que eu tinha o poder de manifestar a minha realidade a partir dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. O pouquinho que eu aprendi, eu comecei a praticar e acabou dando certo. Eu tenho muitas outras histórias que eu posso contar para vocês sobre as minhas manifestações, né? Porque tem muita coisa que, se você olhar assim, cara, você pensa, né, como que deu certo? Eu penso até hoje como que deu certo, mas eu sei que foi as manifestações que eu fiz, foi esse alinhamento energético que eu fiz, né? Então faz muito sentido pra mim. E quando aconteceu, eu ficava de boca aberta, eu nem acreditava. Porque a gente fica pensando, né? Como eu ficava pensando, né? Ficou ainda penso, né? Como eu pude viver a minha vida toda sem saber dessa informação, desse conhecimento. E, e foi assim que foi fluindo, né? Se vocês quiserem saber mais sobre as minhas histórias de manifestações e conforme foi acontecendo aqui, deixa também a mensagem pra mim, porque se vocês não me sinalizarem que vocês têm interesse, fica complicado, né? Eu só sair falando. Então, se vocês tiverem interesse nessa história também, anota aí e vai me mandando mensagem pra eu poder colocar mais pra vocês os detalhes, né? Então, seguindo, né? Acabei ficando aqui e foi aí, a partir dessa experiência com o Theta Healing, com todo as coisas que foi acontecendo, que eu comecei a me interessar pela área holística, né? Porque eu estava pensando em atuar como psicóloga aqui online e tudo mais, né? Porém, veio essa questão que eu não estava esperando. Veio esse elemento surpresa de ah, expandir os meus limites em questão desse tema místico, desse tema de espiritualidade sem estar conectada com uma religião específica, né? Uma espiritualidade livre, uma espiritualidade que é de você ir lá experienciar, de você viver aquilo. Não porque ninguém tá te falando, mas porque alguém falou sobre isso e você mesmo pode experienciar, você pode fazer o seu laboratório na sua casa, né? E saber se funciona mesmo ou não pra você. Então foi isso que eu passei. E por isso que eu me liguei mais a essa área holística, né? Porque estava funcionando tanto pra mim. E não só funcionando pra mim, mas veio essa questão, nossa, se as pessoas soubessem, porque o que me vinha, a sensação que vinha dentro de mim é essa questão. Se eu soubesse disso antes, tinha me salvado um tempo, e eu tinha feito tantas outras coisas, e eu fiquei pensando, né, não, as pessoas têm que saber disso, né? Eu preciso contar para as outras pessoas que a gente é energia, né? Que a gente não veio a esse mundo, começou a ter ser humano,
ou ter uma consciência a partir do ventre da nossa mãe, a partir da concepção. Não, a gente já era um espírito antes. Daí vem a questão da reencarnação, né, que eu falo encarnação, que nem a professora Maria Pereda, porque encarnação as pessoas acabam relacionando a religião espírita, e eu também não sou espírita, né, então daí vem essa questão, né. Então encarnação, de que a gente é espírito, porque a gente é energia, né, a energia não morre, ela se transforma, e o nosso corpo é só mais um veículo, é como se fosse um carro da nossa consciência, né, é um veículo da nossa consciência, e nesse momento a gente está experienciando aqui a matéria, né. E por algum motivo a gente veio aqui, cada um de nós veio aqui. Assim como a gente planeja uma viagem, a gente também planejou a nossa vinda para a Terra, né? E tudo de acordo com a nossa energia, com o nosso campo eletromagnético e com o que a gente precisava tratar aqui. Que a gente não conseguia tratar em outras vindas, né? Seja lá para onde a gente foi, esse planeta ou outro, né? Mas não aprofundando nisso, mas falando só por cima, né? Então, foi isso que eu senti, né? E por isso que eu entrei nessa área holística. Por isso eu decidi trabalhar com o holístico, porque... E relacionando também, né, essa questão com a espiritualidade, né? Porque eu percebi através... Daí vem uma outra curiosidade que eu tinha na minha vida, né? Que eu tinha muita curiosidade sobre projeção astral, mas nunca tive coragem de treinar, de fazer treinamentos para entender mais sobre ou estudar sobre, né? E quando eu vim pra cá, eu tive muito tempo, né, pra pensar, pra estudar também, né. Então eu comecei a pensar, veio esse tema muito recorrente na minha cabeça, né, sobre projeção astral. Foi aí que eu encontrei o canal do Saulo Caldeirão, e ele falando sobre projeção astral, e ele ensinando sobre projeção astral. E esse tema ficou muito interessante pra mim, porque eu comecei a fazer as técnicas para poder sair do corpo consciente. Provavelmente você já passou por isso, né? Sabe quando você dorme? Daí você meio que acorda, só que o corpo não mexe, você consegue você tenta gritar e não consegue. Esse é o estado de catalepsia que a gente chama, né? Só que eu conhecia também, assim como você, de paralisia do sono. Então eu comecei a estudar sobre isso, comecei a ter paralisia do sono e comecei a entender o que que era essa paralisia do sono. E, gente, demorou um tempo. Tudo que eu tô falando aqui foi um processo, né? Não foi da noite pro dia. Então, demorou um tempo, mas eu fui praticando, fazendo as técnicas energéticas e eu fui percebendo, caraca, mano, dá pra me sentir energia, eu tô sentindo energia no meu corpo. E eu fiquei surpresa com aquilo, porque eu nunca tinha tentado fazer isso antes. Talvez você nunca tenha tentado ter feito isso também. Então, fica aí o recado, né? A sugestão pra você tentar mover a energia do seu corpo. É muito interessante, cara, eu fiquei muito surpresa. E eu comecei a me interessar cada vez mais, sabe? Quando a gente fica sedento por algum conhecimento, quando a gente começa a aprender alguma coisa, a gente quer aprender mais, quer aprender mais. É que nem um livro super interessante, que a gente não consegue ficar só em algumas páginas, a gente já quer terminar aquele livro numa sentada só. É tipo isso a sensação, sabe? Então, eu tive a experiência de sair fora do corpo. E é que nem ele fala, né, o Saulo, você não precisa acreditar no que eu tô falando. Você pode fazer a prática, fazer as técnicas e ver por você mesmo. E essa é a melhor coisa de tudo isso. Você não precisa acreditar no que eu tô falando. Você pode testar. Você pode ser o seu próprio laboratório e testar e ver por você mesmo, né? Por A mais B. E ter a sua própria experiência e saber se é real ou não. E foi muito interessante porque eu realmente, né, depois de um ano, eu acho, fazendo as técnicas, eu consegui sair do meu corpo conscientemente. Foi uma surpresa pra mim. Foi quando eu menos esperava. Eu tinha sonhos mais lúcidos e tudo mais, boa rememoração, mas quando eu realmente saí do corpo consciente, a sensação é como se eu estivesse aqui agora falando com vocês, né? Não tem diferença nenhuma, você tá super lúcido, super acordado, e foi muito interessante essa experiência. E aí que foi que selou mesmo, né? Essa informação de, cara, eu não sou o meu corpo. Porque eu tinha muitas dúvidas em relação à morte e essas questões de quem eu sou, porque eu tô aqui, né? Daí, depois disso, veio o clique. Eu não sou meu corpo, eu sou um espírito mesmo, porque se eu fosse meu corpo, eu não conseguiria sair dele conscientemente. E meu corpo ficar ali dormindo, né? Não tem essa. Então, essa foi vamos dizer, um divisor de águas, né? Um divisor enorme de águas sobre essa questão. E aí que eu fui me aprofundar mesmo nas terapias holísticas, aprender tudo o que era, né? Fui aprender mais sobre energias que a gente
acaba, se a gente é energia, né, a gente então cria nossa realidade, nosso pensamento, nosso sentimento alinhado cria nossa realidade, a gente querendo ou não, fui aprender as leis universais também, e foi tudo muito interessante essa jornada. E eu senti essa vontade muito grande, né, de compartilhar isso e ajudar as pessoas nesse processo também, porque elas têm muitos processos na vida delas, assim como eu, que para mim, né, os meus, tinha muita coisa energética que precisava ser desfeita, né? Porque se a energia não morre, então, e se nosso pensamento, nosso sentimento é energia, então tudo aquilo também de não bom que a gente pensou, ou que a gente acabou criando uma massa, né, de energética de coisas não tão boas assim, então, para onde que elas vão, né? Muitas delas ficam no nosso corpo ou no nosso campo eletromagnético, né? Elas não morrem porque é energia, então precisa ser transmutada. Então, eu aprendi através dessas terapias a transmutar, né? Essa energia, esses nó energéticos que ficam no nosso campo energético, né? E é por isso que eu faço trabalho hoje, para ajudar as outras pessoas também a desatar esses nós energéticos que, querendo ou não, uma hora ou outra, vai vir para a vida delas, vai ter vida estagnada, às vezes vem como forma de doença. Então, assim, tem muito... As consequências são enormes na nossa vida material. A gente não presta atenção porque muitos de nós ainda somos ignorantes acerca dessa educação energética e dessa espiritualidade sem a conexão com uma religião específica, né? Que acaba, querendo ou não, cada religião, não falando mal, mas querendo ou não, se a gente observar, cada um vai pro seu lado, né? Vai trazer, como que fala? Esqueci a palavra, mas cada um vai fazer o seu pitch para si mesmo, né? Vamos dizer assim. Então, essa espiritualidade livre, ela te abre várias portas e também coloca os estigmas, os preconceitos por terra. Porque se a gente tem preconceito de alguma religião, seja ela qual for, então a gente está fechando o nosso mundo de conhecimento e de informação, né? Porque a gente não quer ouvir, não quer aprender e não quer saber o que que é. E assim eu estava fazendo antes de saber de tudo isso, né, gente? Então, querendo ou não, fui expandindo os meus limites, né? Fui aprendendo e ainda estou em aprendizado. E por isso, né, e eu tô contando essa história toda por quê? Pra você entender a minha conexão com a terapia, as terapias holísticas, né? Por que que eu escolhi a terapia holística, né? E falar um pouquinho dos meus valores também da minha missão quanto a isso. E os valores e a missão que eu vejo é essa, né? De ajudar as outras pessoas que, assim como eu, não sabem, né, o que é tudo isso, para elas expandir a visão de mundo delas, elas verem que tem perspectivas diferentes. Não é só o mundo, as informações do mundo cartesiano que a gente vive aqui nesses status quo. Tem muito mais do que isso, né? E parece que quanto mais a gente aprende, mais a gente sente que não sabe nada, porque é uma infinidade de informação e de conhecimento que a gente não faz nem ideia, né? Porém, a gente precisa se abrir, né? Abaixar nossa guarda para aprender e fazer o nosso questionamento por nós mesmos, é claro, e não acreditar em tudo que as pessoas falam, né? Que nem eu falei. Tudo isso que eu tô falando aqui, eu quero que você teste, eu quero que você experiencie e vê por você mesmo o que que é. Porque essa é a graça disso, né? Você pode fazer isso, assim como eu fiz, para saber se era isso mesmo, você também pode, né? Que mais? Então, falando disso, né? Daí vem essa questão da energia e da espiritualidade, acabando que ela vem com um combo, né? Porque a nossa energia estagnada, ela acaba desequilibrando a nossa vida e acaba deixando as coisas estagnadas, acaba vindo doença, as coisas não acontecem, fica tudo bloqueado e você não sabe o que acontece. E é aí que essas terapias vão agir, né? Tanto no espiritual quanto no energético. E outra coisa que eu vou falar aqui também nesse perfil e que eu tô trazendo, né, com essas terapias é o trabalho da sua autoestima, é o trabalho da sua confiança em você mesmo, né? Porque, querendo ou não, muitas mulheres têm a autoestima baixa, né? E como resultado disso tudo, é como se fosse... Já ouviu aquele ditado que a gente escuta muito, né? Quando a gente é criança. Quando uma desgraça vem, ela não vem sozinha, ela vem acompanhada. Por que será isso, né? É essa questão energética, né? É essa questão energética. Porque se você tá atraindo uma frequência, não vai vir uma frequência mais densa, vamos dizer assim, não vai vir uma frequência mais alta se você tá nessa frequência mais baixa. Então você precisa olhar para isso, ver que tem um problema acontecendo, ter a consciência, o aprendizado para conseguir
perceber onde você tá e conseguir sair disso, né? Pra poder ir pra uma sintonia que vai se alinhar melhor com aquilo que você tá buscando, né? Que com certeza é o crescimento, é uma vida em paz, mais calma. É todos os traumas que você tem aí dentro de você, às vezes, muitas vezes no inconsciente, ou muitas vezes debaixo do tapete, né? Olhar para isso, tirar esses nós energéticos para que a sua vida comece a fluir de uma maneira mais leve, de uma maneira mais harmônica, né? Então, é isso que eu faço aqui, né? Trabalhando a autoestima, a autoconfiança, porque querendo ou não, a história nossa como mulher é uma história que não é gostosinha, né, gente? Vamos olhar pro passado. Não é gostosinha, não é boa e ainda tá em construção, né? Então, a gente tem muita coisa para olhar, muita coisa para tratar para a gente conseguir assumir nosso papel como mulher, a nossa energia, tanto masculina quanto feminina, e também olhar para os traumas que todas nós, muitas de nós passa, né? Só por ser mulher. E toda a questão dos condicionamentos também durante ao longo da vida que a gente passa, né? A gente aprendeu tudo isso. Agora a gente é adulto, a gente tem consciência, então é nossa responsabilidade desaprender tudo isso, a mudar esses condicionamentos e a trocar as crenças limitantes que a gente aprendeu, né? Que nos limita. Deixar o que é bom, o que nos fortalece, mas trocar aquelas que nos limita, né? Então, é para isso que eu tô aqui. É um prazer te conhecer, é um prazer ver você aqui. E a gente vai se ver mais. Eu vou fazer mais áudios, mais vídeos. E se você tiver alguma dúvida quanto essa minha história toda, ou quiser saber mais os detalhes que eu falei aqui, manda mensagem para mim, coloca aqui o seu like se você gostou. Mostra, né? Isso demonstra que você está interessada, que te interessou e que você também está nessa mesma sintonia de querer saber mais sobre isso e de mudar a sua história aí onde você tá, né? Porque além das terapias que eu ofereço, eu também ofereço esse conhecimento gratuito para vocês, para você aprender mais. E muitas coisas que dá para você praticar por você mesma, se esse não é o seu momento ainda de encarar uma terapia, né? Então é isso, meus amores. Um beijo e até a próxima.